Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez, dando início à nossa live. E eu quero já dizer que vocês são muito bem-vindos, né? Obrigada pela sua companhia toda quinta-feira. Eu quero dizer que eu sou muito grata por vocês que me acompanham. E já quero ir lembrando a você, né? Que as nossas lives, né, que eu comecei esse projeto de estar fazendo essas lives em junho, né, desse ano, e todas as nossas lives, elas estão lá no nosso canal do YouTube. Então, se você que vai estar assistindo hoje, se for a primeira vez e você quiser assistir as outras lives que já foram feitas pelo nosso canal, então você pode entrar no canal Espaço Renovário do YouTube e lá tem todas as outras lives que nós já fizemos, tá bom? Então entra lá, aproveita, já se inscreve, né? Curte o nosso canal e aí você vai estar nos ajudando, né? A passar essas informações para as pessoas, porque a minha intenção com essas lives é de estar mesmo passando informação para as pessoas, ajudando as pessoas, né? E é isso. O Espaço Renovar está aí com as aulas, nós estamos atendendo, né? Semana passada eu comentei com vocês, nós estamos com as aulas online, né? Para aquelas pessoas que preferem não estar em contato, mas nós também temos alguns alunos e as mães também, principalmente aqueles alunos com dificuldade de aprendizagem, as mães optaram por estar fazendo a aula presencial. E aí nós estamos também atendendo esses alunos com todos os cuidados, com máscara, com álcool, né? Temos aquele tapete aqui na entrada, passamos álcool nas mesas, todos os cuidados. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, fica o convite, né? Entre em contato conosco, agende o seu horário e venha conhecer o nosso trabalho, tá bom? E aí, a minha convidada de hoje já está pedindo aí para entrar, né? É a Giovana, inclusive ela é uma das professoras aqui do Espaço Renovar e deixa eu aceitar o pedido dela. Só um minutinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, eu tenho um assistente aqui que está me ajudando, né? Oi. Oi, Gi, boa noite. Tudo Boa bom, noite. querida? Tudo bem, Gente, Fê? tudo. Antes de eu começar, deixa eu perguntar para vocês que estão assistindo se o som está bom, se vocês estão me ouvindo, se estão ouvindo a Giovana também. E se por acaso no decorrer da live, gente, vocês perceberem alguma coisa, vocês me avisam. Que aí eu, pelo menos aqui, eu tenho o fone, né? Outro fone, aí eu coloco para que vocês possam nos escutar bem, né, Gi? Então, é Sim. isso aí. Então, como eu estava dizendo, hoje a minha convidada é a vou chamar você de é a Pro Giovana, que faz parte da equipe Renovare, e eu tenho assim, para mim, Giovana, é uma honra ter você na equipe, viu, Gi? Você Ai, é obrigada. A Gi, gente, é uma das professoras de exatas aqui do Espaço Renovare, né? Aqui ela ministra as aulas de matemática, química, física, biologia e também de ciências, né? E hoje mas hoje ela vai estar conversando conosco, né, sobre a importância da estimulação cerebral. E ela vai estar falando sobre esse tema, por quê? Porque a Gi, ela é graduanda em neurociência pela Universidade Federal do ABC. Olha que legal. E aí, quando eu fiz o convite para ela, né, já há um tempinho, né, Gi, que a gente está tentando se organizar aí, né? A Gi ficou super feliz, porque, gente, vocês vão ver o quanto essa menina é, assim, eu admiro demais a Giovana, porque é uma menina super esforçada, conhece pra caramba, gosta, né, da área que ela optou, claro, né? E aí a gente vai bater um papinho a respeito disso, né, Gi? Você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Eu só queria saber se o meu áudio tá bom, porque eu acho que tá dando eco aqui. Acho que é melhor eu pôr um fone de ouvido, né?
Põe pra ver. Pra mim tá bom. Rapidinho, gente. Ali, acho que agora vai melhorar. Peraí. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Vocês que estão? Vê se melhorou. Não sei se melhorou. Pra mim tá ótimo. O Ronaldo que tá aí, a Lúcia, o Rodrigues, o Felipe. Gente, vocês que estão aí online, né, participando, dá um feedback aí para mim, né, para nós. Tayane, tá bom o nosso áudio, tanto o meu quanto o dela? Manda aí um joinha, já compartilha, aproveita, manda esse aviãozinho aí para alguém que vocês... Eu acho que o tema é tão bacana, né, gente? A importância da estimulação cerebral, né? Aí nós vamos entrar um pouquinho no tema educação, né, Gi? Então, eu acho que é um tema bem bacana para nós estarmos aí compartilhando, né, com as pessoas. Hoje eu tinha perguntado se você quer falar alguma coisa antes de eu te fazer a primeira pergunta aí. Por favor, então agora é com você. Eu queria agradecer pelo convite, porque eu tenho acompanhado as últimas lives, né? E cada profissional na sua área do conhecimento trouxe contribuições relevantes para entender como funciona o processo de aprendizagem. E eu fico feliz de compor essa equipe multidisciplinar como professora. E também porque a gente está vivendo um momento muito delicado, não só pela pandemia, mas porque a gente está vivendo um momento de negação da ciência. Que muitas pessoas não, uma parcela da população tem dificuldade para identificar... Ixi, a Esther está falando que está dando eco. Tem bastante gente falando, na verdade. Tá dando eco? Eu não sei como melhorar. Então, peraí. Então, eu vou trocar aqui. Eu vou colocar o meu fone, gente. Só um minutinho. Então, mas enquanto você vai colocando, eu vou falando. Pronto. Pronto? Esse melhorou, Será que pessoal? melhorou? Eu acho que sim. Acho que sim também. Que agora eu não estou ouvindo, né? Também. Tá. Então, eu estava falando que a gente está vivendo um momento de negação da ciência, porque uma parcela da população ela não tem dificuldade para identificar a importância da ciência para intervenções na área da saúde, né? Essa parcela da população ela tem uma dificuldade para reconhecer toda a metodologia científica que existe antes do médico poder receitar um fármaco. Então, né, se existe essa dificuldade de identificar a ponte entre ciência e saúde, imagina reconhecer a ponte entre ciência e educação, né? A gente está um pouco longe de atingir isso. E, curiosamente, também, semana passada, eu estava assistindo uma live do Roberto Lente, não sei se você conhece ele é professor e pesquisador lá da UFRJ, e ele fez o seguinte questionamento, que os profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, eles são treinados para lidar com o cérebro na saúde e na doença. E por que os professores não recebem esse treinamento, né? Nós, como professores, a gente não recebe a informação durante a graduação, de como a gente recebe informação, processa informação, armazena informação, como funciona a nossa memória, que é um componente tão importante para a aprendizagem, ou como o ambiente pode favorecer ou dificultar a aprendizagem. Então, são questionamentos muito relevantes mesmo, porque o nosso comportamento é produto do nosso cérebro, né? E a aprendizagem, ela atua diretamente nisso. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma pena, né, Gi, ainda ter esse distanciamento, né, entre essas áreas, né, de conhecimento. Mas eu acho que, ainda que seja a passos lentos, a gente precisa ter esperança que uma hora isso pode acontecer, né? Porque seria muito importante isso, né? Ajudaria muito, né? Tanto na área da saúde e na área da educação, que é a nossa também, né? Mas vamos lá, né? Então, vamos lá, Gi. Para a gente dar início aí, eu queria fazer a pergunta de início, né? Para você, que é o seguinte. O que é aprendizagem?
queria que você me Tá. explicasse, né, como a neurociência, o que é aprendizagem, Gi? Uhum. Tem várias definições, mas uma que eu gosto, que contempla bastante, é que a aprendizagem é a mudança no comportamento baseada na experiência. Então, assim, Gê, uma pergunta para você. Em que fase da vida você acha que a gente mais aprende? Eu acho que, né, Para quem eu está em acredito, casa aí também. na infância, né, porque tudo que você ensina, né, eu aprendi e observei isso, inclusive com as crianças. A criança, Sim, o meu marido tem uma fala que eu acho interessante. Ele fala que criança é um HD que está vazio. Então, tudo que você colocar de informação, ele vai absorver e tudo que você ensinar, ele está ali apto para aprender. Então, quanto mais sim. estimulação, quanto mais você ensinar, mais ele vai aprender. Então, claro que qualquer idade que você for querer aprender alguma coisa, você vai aprender. Mas a infância, eu acho que é Sim. a mais importante. Sim, então, eu ia falar justamente isso, porque muita gente acha que a fase que a gente mais aprende é a fase escolar, né? Só que a gente não pode esquecer que, que assim, a escola é uma maneira estruturada socialmente da gente desenvolver, né, de influenciar o desenvolvimento cerebral. Só que a maior aprendizagem mesmo acontece do nascimento até os 3 anos de idade. E aí não existe limite para aprendizagem. A gente aprende desde o momento que a gente nasce até morrer. O que existe um limite de aprendizagem é durante o dia. Por quê? Porque para você aprender, você precisa consolidar a memória. E para você consolidar a memória, você precisa dormir. Então, durante a vida, não existe um limite para aprendizagem, só que durante o dia, sim. E assim, o nosso cérebro, ele nasce pronto para aprender. Só que para aprender, você precisa ter estimulação. Um exemplo disso é a nossa via visual. Se o bebê ele nascer com uma catarata, o que é uma catarata? É uma condição que a nossa lente natural do olho, ela fica opaca. Então, se ela fica opaca, ela não permite a passagem de luz. Se você nascer com essa condição, uma catarata congênita, e você não operar, você pode desenvolver, pode vir a ficar cego, né? Por que você pode vir a ficar cego? Porque você nasceu com a capacidade de desenvolver essa via, só que ela não foi estimulada. Então, tiver estimulação, que é a entrada de luz. Se você não tiver essa entrada de luz quando você é criança, não vai ter o desenvolvimento visual. E aí eu tô aqui, né, falando de aprendizagem, só que como o aprendizado ele se sucede? Tem várias maneiras de aprender. Tem as maneiras não associativas e tem as maneiras associativas. As maneiras não associativas, tem duas, né? Que é habituação e sensibilização. A habituação é quando a gente deixa de responder, deixa de emitir um comportamento frente a estímulos repetitivos. Já a sensibilização é quando... estão falando que a minha internet está falhando. Peraí. Tá. A sua imagem está congelando, Gi. Só um minutinho, gente. Eu acho que ela está reconectando. É assim, né? Tudo que é ao vivo, às vezes dá um probleminha. Pronto. Desculpa, gente. Eu estava falando dos tipos de aprendizagem, né? Que existe o não associativo e o associativo. O não associativo tem dois, é habituação e sensibilização. A habituação é quando a gente deixa de responder frente a estímulos repetidos. Já a sensibilização é quando a gente aumenta a nossa resposta comportamental frente a um estímulo nocivo. Vou dar um exemplo de habituação. Quando a gente foi um experimento realizado com um bebê. Quando você mostra uma tela azul para o bebê, ele fixa bem o olhar. Só que ele fica por um tempo olhando para essa tela azul. Só que se você apresenta essa tela pela segunda vez, o que vai acontecer? Ele não vai fixar tanto o olhar quanto da primeira vez que ele olhou. E cada vez que você vai apresentando essa tela azul, ele vai deixando de responder. Então, isso é uma aprendizagem. Por quê? Porque é uma mudança no comportamento baseado na sua experiência.
E se você pega e ao invés de mostrar uma tela azul, você mostra uma tela vermelha. Ele volta a responder como ele respondeu da primeira vez que você mostrou a tela azul, ou seja, um estímulo novo, né? E esse é um tipo de aprendizagem que é o não associativo. O aprendizado associativo, a gente tem 3, que é o condicionamento clássico, o condicionamento operante e a aprendizagem latente. O condicionamento clássico é quando a gente pareia 2 estímulos. Então, a primeira pessoa a estudar isso foi o Pavlov. E ele, o que ele fez, né? Foi com um animal. Ele pegou um cachorro e mostrava o alimento para o cachorro. Só de mostrar o alimento para o cachorro salivava. E aí, quando você mostrava, tocava um sininho, ele não salivava. Só que aí ele pareou esses 2 estímulos. Pareando esses 2 estímulos, depois de um tempo, o cachorro passou a salivar só ouvindo o sininho. Ou seja, ele aprendeu por pareamento. Só que por que eu tô falando, né? Você vai falar assim, tá falando de animal, o que tem a ver com a gente? Porque esse aprendizado, ele é um dos tipos, ele é o mais responsável pela formação dos nossos traumas. Então, um exemplo em humanos, né? Desse mesmo comportamento. Teve um experimento que foi realizado na década de 90. Hoje ele não seria aprovado, tá? Na verdade, na década de 90 não, no século XIX. E ele foi assim, foi um bebê, você apresentava para o bebê um ratinho, o bebê achava fofinho, achava bonitinho. E depois você, além de mostrar o ratinho, você tocava um sininho. Um sininho não, um barulho que o bebê não gostava, tá? Ele se sentia... não gostava do barulho, ele chorava. Isso. Depois de um tempo, o que aconteceu fazendo essa associação? O bebê, ele passou a chorar só de ver o ratinho, que antes ele não fazia isso. Então, ele adquiriu um trauma só de lembrar daquela sensação de ouvir o barulho que ele não gostava. Ou seja, ele associou o barulho ao ratinho. É isso? Isso. Nossa. Isso mesmo. Isso. Então, é assim que a gente forma os nossos traumas, né? E os terapeutas, eles tentam o quê? Extinguir essa associação entre os 2 estímulos. Isso é uma das estratégias, né, que ele adota. Só que para extinguir essa associação entre 2 estímulos, ele vai ter... a pessoa precisa ter uma nova aprendizagem, né? E aí o último tipo de aprendizagem é a aprendizagem latente, né? Que aí não é... Tem a aprendizagem latente e o condicionamento operante. O condicionamento operante é quando você emite um comportamento frente a uma recompensa. Então, você sabe que você vai ter uma recompensa, eu vou ganhar um chocolate, então eu vou fazer esse comportamento. E aí, o último é o aprendizado latente, que é o mais difícil, assim, que envolve memória, envolve atenção, envolve todos esses processos. Eu me atrapalhei um pouquinho, mas espero que tenha dado para entender. Eu entendi, Gi. Ô, Gi, tem uma pergunta aí que é do Felipe. Ó, ele perguntou assim, os traumas causados ainda quando bebê são carregados na fase adulta? Sim, né? Sim. Sim, esse exemplo do bebê é um exemplo disso, né? Sim, o bebê ele nem lembra que aconteceu isso, né? Que pareou o estímulo de mostrar o animal com o som, mas ele vai carregar esse trauma aí pra vida. Interessante, eu achei muito interessante esse exemplo seu aí da associação do barulho e do ratinho com o bebê. É interessante, né? Como os traumas que a gente carrega vieram geralmente da infância, e claro, né? A gente não vai lembrar. E você vê que uma coisa que a princípio teria encantado esse bebê, e como o barulho incomodou, né? A partir do momento que foi feita a paliação, ele já não, né? Você vê, causou esse trauma. Muito interessante o estudo, né? Que coisa.
Sim. Gi, pessoal, olha, eu acho que o tema é bem legal. Então eu queria convidar, tem bastante gente aí, né, assistindo aí a live, Gi. Então eu queria convidar vocês a mandar, né, o aviãozinho aí pro pessoal, manda aí pros amigos, compartilha aí. E aí eu vou já para a segunda pergunta, Gi. Preparada? Vamos lá? Gi, depois de explicar aí o que é a aprendizagem, eu queria que você explicasse para a gente, né, para o pessoal, como o nosso cérebro aprende. Tá. Para explicar como o nosso cérebro aprende, eu vou explicar antes uma célula que compõe o nosso cérebro. E ela é a principal responsável por toda a comunicação que existe no cérebro, que é o neurônio, tá? A gente tem no cérebro cerca de 86 bilhões de neurônios. E quem descobriu isso foi uma pesquisadora brasileira. O nome dela é Suzana Herculano. Tá? E para quem nunca viu o neurônio, eu imprimi algumas imagens, tá? Para ficar mais fácil. Ele parece uma árvore, ó, né? Bem análogo a uma árvore, em que aqui a gente, tá dando para ver? Aqui a gente tem, seria a copa da árvore, né? O tronco e as raízes. E aí, o que acontece? Aqui, nessa região aqui, a gente tem os dendritos, o corpo celular, o axônio, tá? E aqui o terminal, axonal. O que acontece? Como que o nosso cérebro, a informação é transmitida? As substâncias químicas, que podem ser hormônios, neurotransmissores, neuromoduladores, eles chegam nessa região. E quando eles chegam nessa região, eles se ligam aos receptores aqui. Quando eles se ligam a esses receptores, eles promovem um estímulo elétrico que vai percorrer essa região. Uma coisa importante aqui nessa região, que é o axônio, é que a gente tem essa bainha de mielina. Tá? Essa bainha de mielina é uma camada de gordura que envolve o axônio, tá? Ela é muito importante porque tem algumas doenças, como a esclerose múltipla, em que ocorre a degeneração dessa bainha de mielina, tá? E aí, o que acontece? A corrente elétrica percorre, né, essa região, e quando ela chega aqui, ela vai fazer com que vesículas que também têm substâncias químicas, essas substâncias químicas sejam liberadas. E aí vai entrar em contato com outro neurônio e vai ser assim que vai acontecer toda a comunicação no nosso cérebro, né? Mas calma, que isso eu ainda não aprendi como o nosso cérebro aprende, né? Isso é um fundamento para entender como o cérebro aprende. Mas, a todo momento, né? Isso está acontecendo. A gente está conversando aqui, está acontecendo. São essas conexões que são responsáveis pela nossa percepção da realidade. Aqui, essa região aqui vai se ligar com outro neurônio, né? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, é como se eu desse um zoom, tá? Nessa região aqui, se ligando com outra. A gente vai ter aqui, tá? É como se fosse o finalzinho de um neurônio ligando com o comecinho dos outros, né? O terminal axonal ligando com as espinhas dendríticas, tá? Aqui a gente chama de terminal pré-sináptico e aqui a gente chama de terminal pós-sináptico. Eu falei para vocês do aprendizado, que é a habituação e a sensibilização, né? Que a habituação é quando a gente tem uma diminuição do comportamento. O que isso reflete no nosso cérebro? Quando a gente tem uma diminuição do comportamento, a gente vai ter menos vesículas sendo liberadas, menos substâncias sendo liberadas nessa região. Já quando a gente tem uma sensibilização, né, que é um aumento desse comportamento frente a estímulos nocivos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um aumento das substâncias nessa região. Então, a habituação promove uma diminuição e a sensibilização vai promover um aumento, tá? Mas calma, essa é a aprendizagem mais simples, tá? E ela não dura dias, tá? Ela é uma aprendizagem de curta duração. Vai durar, sei lá, horas, tá? Agora, se você quer que a sua aprendizagem dure, você precisa ter treino todo dia. E aí o treino todo dia vai fazer com que a sua estrutura cerebral se modifique.
tá? Então, você pode ter formação de novas sinapses ou fortalecimento de algumas sinapses, né? E aí eu trouxe outra imagem, não sei se tá ruim, para mostrar como acontece essa mudança na estrutura, né? Então, ó, depois de treinos seguidos, aqui era no começo, né? Quando você ainda não tinha treinado, você tinha o quê? 3 receptores. Depois do treino, né? Você aumentou os números de receptores. Um outro tipo de modificação, né, que pode fortalecer essa sinapse é aqui, por exemplo. Ó, aqui a gente tem só uma espinha dendrítica. Só que aí você treinou, o que aconteceu? Mudou. Você agora tem 2 espinhas dendríticas. Então, isso está acontecendo no nosso cérebro. Nosso cérebro, isso se chama neuroplasticidade. Por que neuroplasticidade? Neuro vem de neurônio, plasticidade vem de plástico, que é a capacidade de mudar. Só que essas modificações estruturais, elas vão acontecer em maior quantidade, né, do seu nascimento até os 3 anos de idade, e ela vai acontecer ao longo da vida, só que vai diminuindo, tá? Então, para você aprender, você precisa treinar. E aí eu trouxe um estudo também que avaliou a ativação cerebral enquanto o Neymar fazia um movimento de virar o tornozelo, tá? Então, eu quero saber, e comparou, né? Assim, analisou a ativação cerebral do Neymar e comparou com a ativação cerebral de mais 3 jogadores profissionais de futebol da segunda divisão da Liga Espanhola, tá? Então, comparou com esses 3 jogadores profissionais dessa liga, com 2 nadadores e com um jogador amador. E aí, o que vocês acham aí de casa? Vocês acham que a ativação do cérebro do Neymar foi maior ou foi menor que as das outras pessoas? O que você acha, gente? Eu não vou responder, porque essa eu vou ficar quieta. Essa eu não vou responder, não. Porque essa nós conversamos e eu já sei a resposta, então deixa o pessoal responder. Então, o que vocês acham? Foi avaliado a ativação cerebral do Neymar, né? Enquanto o Neymar fazia um movimento de girar o pé, tá? E aí eu quero saber... Alguém disse nadador. Aí, foi o do nadador. Mas aí não vale. É porque ele é meu amigo e ele nadava também. Não vale, tá puxando o saco. Provavelmente maior, a Gladys falou. Então, todo mundo acha que a ativação do cérebro do Neymar vai ser maior, né? Só que não, a ativação do cérebro do Neymar é menor. Todos ativaram a região motora. Só que do Neymar foi menor. Por quê? Porque ele treinou tanto que a sinapse dele está mais fortalecida. Então, você não precisa ativar uma grande região. Uma região menor já é suficiente. E isso é muito bom para ele. Por quê? Porque é economia de energia, né? E se você está economizando energia, ele consegue utilizar essa energia para outras atividades cognitivas. Então, como a ativação na região motora é um pouco menor, ele vai conseguir o quê? Focar em habilidades cognitivas. Eu vou conseguir prever a atividade do meu adversário, entendeu? O que o meu adversário vai fazer, entendeu? Então, esse estudo é bem legal. Eu trouxe até, acabei não mostrando, eu não mostrei essa também, mas, é bem legal esse estudo mostrando a ativação, tá? Essa daqui, é o do Neymar. Tá vendo? Do Neymar ativou só 2 pontinhos. Olha dos outros. Nossa. Olha a comparação do Neymar com a dos Incrível, outros. Né? Sim, muito legal, né? Nossa, Giovana, eu fico encantada com esse assunto. Meu Deus, que capacidade que tem o nosso cérebro, né, Gi? Meu Deus, é incrível. Olha, eu fico aqui escutando você e lembrando da pós, né, em neuropsico. Gente do céu, eu fiquei revivendo a aula, né? E a professora falando dessas sinapses, né? Tudo. Meu Deus, que coisa mais incrível. Muito bom.
Deixa sim. eu ver que tem uma pergunta aqui, ó. É o teu Sim, amigo que está perguntando, Gi. Você consegue ler se daí? algo, se algo instintivo exige menos sinapses. Sim, porque é algo mais automático, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, eu acho, quando eu for falar de memória. Mas só complementando aquele estudo no Neymar, isso também foi verificado em pianistas, tá? Em pianistas experts e pianistas mais amadores. Então, a ativação dos pianistas experts também era menor no córtex. Nossa. Ó, Gi, tem uma pergunta aí, o Felipe fez outra. Existe Tá. uma taxa em porcentagem de Isso eu não conversão vi. de quando conseguimos, de quanto, né? De quanto conseguimos armazenar depois de estudar? Existe uma porcentagem aí? Ah, não, porque cada cérebro de cada pessoa é diferente, né? O meu Uhum, cérebro não vai ser igual, é como se fosse uma digital mesmo, então não tem como fazer essa entendi. conversão. Então tá. Então vamos lá. A terceira pergunta, Gi, seria então assim, olha, como funciona então a nossa memória? Essa vai me interessar Sim. muito. Ah, então, Gi, ó, É, antes de você responder, então, você explicando aqui a segunda, né? Aí dá para a gente entender, então, a importância, né, da estimulação, porque você aprende e a memória é a curto prazo, vamos dizer. Então, se você quer fixar todo esse, né, exercitar para que isso seja potencializado, então é importante que o seu cérebro seja estimulado diariamente, né? Todos os dias aí. diariamente, Quanto sim, mais, todos os melhor, não dias. é isso? Ah, Aham, então sim, todos tá os dias. certo. Então a Vai ser esse terceira treino, esse treino vai ser diário, então. E existem isso, vários tipos, né, Gi? de treino diário, sim, a aprendizagem ela acontece em várias regiões cerebrais, isso da mudança, né, da Uhum. neuroplasticidade, e além de acontecer em diferentes regiões cerebrais, ele vai acontecer para diferentes tipos de aprendizado, seja para aprender uma língua, seja por um aprendizado motor, vai. Uhum. Entendi. Vamos lá. A terceira, então, seria como funciona, Gi, a nossa memória. Então, a nossa memória, assim, é importante lembrar também que a gente tem vários tipos de memória. A gente tem a memória de curto prazo, memória de longo prazo, a gente tem memória implícita, memória explícita. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A memória de curto prazo é tipo a memória que você usa para gravar um número de celular. Ah, eu preciso gravar um número de celular, gravei, tipo, esqueci. Memória de longo prazo é essa já lá do aprendizado, né? Que eu falei que vai ficar com treino diário. Aí, Uhum. a memória implícita é algo mais automático, tá? Então, por exemplo, você não precisa lembrar como você anda sem lembrar, você nem sabe que existe essa memória, mas existe essa memória. E o outro tipo de memória é a memória declarativa, né? Que é a memória semântica, que é a memória episódica. Por exemplo, todo mundo lembra o que estava fazendo lá quando o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Então, esse é um tipo de memória episódica, tá? E aí, esses tipos de memória, eles estão em regiões diferentes também. Então, essa memória mais automática, que é a memória implícita, ela está em regiões subcorticais. Então, o córtex é aqui, né, mais externo, e as regiões subcorticais estão abaixo do córtex. Então, por exemplo, o estriado, andar é um processo automático, então está mais associado com essa região. Tanto que pacientes com Parkinson, que têm dificuldade na mobilidade, né, de iniciar e parar um movimento, eles têm o quê? Uma degeneração dessa região subcortical. Já a memória mais episódica, que eu falei para vocês que ninguém lembra, todo mundo lembra do que estava fazendo no dia em que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Ela está mais ligada a uma região aqui no lobo temporal que é chamada de hipocampo. Então, nossa memória, assim, não está só em uma região. Se você lesionar uma,
você ainda vai ter a outra, sabe? Por exemplo, pacientes de Parkinson, eles têm dificuldade para iniciar e parar o movimento, mas eles não vão ter problema para memorizar o seu nome, entendeu? Então, a nossa memória, ela é dividida, é bem complexa, eu tô dando uma resumida, assim. E durante a aprendizagem, a gente vai usando diferentes estratégias. Por exemplo, quando você tá aprendendo um caminho, né? No começo, você tem que lembrar, quando chegar ao posto, eu tenho que virar à direita. Então, aí você tá usando mais o hipocampo. Só que aí, depois de um tempo, você faz isso no automático. Aí você já passa a usar o estriado. Só que não tem... Eu falei mais dessas duas regiões, só que tem também a memória de trabalho, que você utiliza para manipular as informações, mais aqui no córtex frontal. E também a amígdala também participa das etapas da memória. Por quê? Porque a amígdala está associada ao medo. E as emoções, elas também influenciam na sua consolidação da memória, né? Não só na sua consolidação, porque a memória tem 3 fases, que é a aquisição, a consolidação e a evocação, né? Então, o medo também prejudica na evocação. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova, deu um branco. Por quê? Porque o medo não está permitindo que você evoque essas memórias, né? Mais ou menos é isso, assim, é bem geralzão. Nossa, é bem complexo, né? Meu Deus do céu, não é fácil, né? Por isso que muitas vezes, né, os alunos chegam aqui e falam, né? Você como pro aqui que pega os alunos ou que ficaram de recuperação, enfim, você já está aqui com a gente há um tempo e muitos deles falam para você, olha, tirei essa nota aqui porque deu branco. Né? Então, assim, você como pro e sabendo de tudo isso, você já imagina o que aconteceu, né? Com ele, né? Oh, meu Deus do céu! Coitadinhos! Hoje, diz uma coisa para mim. A inteligência é genética? Então, é uma mistura, né? Porque, assim, a inteligência, ela não é determinada por um único gene. Ela é poligênica, né? E nada na genética é determinístico, é probabilístico, né? Então, assim, você pode herdar um gene para ser mais inteligente, só que se você não estimular, não vai, né? Você tem uma maior suscetibilidade, só que pode ser que você não venha a desenvolver. E existe uma área que estuda a epigenética. O que é a epigenética? É a influência do ambiente na expressão dos nossos genes, né? Então, dependendo do que acontece no ambiente, você pode expressar mais um gene ou menos, sem mudar a estrutura do DNA, né? Então, como que acontece isso também? Peguei outra imagem aqui. O nosso DNA, ele é enroladinho aqui, nessas proteínas que são chamadas de histona, tá? Só que ele tá enroladinho. Se ele estiver bem apertadinho, vai ser mais difícil que você transcreva, né, os genes. Agora, se tiver mais solto, aí você vai fazer com que tenha uma maior transcrição. Então, você vai ter uma maior expressão daquele gene, entendeu? Então, é assim que o ambiente interfere na expressão genética sem mudar o DNA, né? Sem mudar a estrutura do DNA, só manipulando isso. E existe... Isso é bem mostrado em mães que tiveram uma dieta pobre durante a gravidez, né? Essas mães que tiveram uma dieta pobre durante a gravidez, os filhos, eles vão ter uma maior probabilidade de serem obesos. Por quê? Porque essa região que codifica o armazenamento de gordura vai o quê? Não vai estar tão apertadinho, né? Não vai estar tão condensado lá que eu falei, o DNA. Ele vai estar mais aberto. Então, esse gene vai estar sendo mais expresso. Entendi. Não sei se ficou claro. Entendi. Então,
Eu acho que é uma coisa que a gente estava até conversando, né, outro dia. Então, quer dizer, a mãe teve faltou esses nutrientes aí durante a gestação. Então, no decorrer da vida dessa criança, ela pode estar desenvolvendo, então, essa obesidade por essa deficiência que a mãe passou durante a gravidez. Ele vai querer comer, seria uma compulsão alimentar? Chega a ser isso, Gi, ou não? Pode Uma ser, sim. compulsão alimentar. Porque é Uhum. como se o organismo dele quisesse guardar alimento porque É, vai faltar, é isso? isso mesmo. Devido à situação, né, durante a gestação que a mãe passou, ele foi meio que programado a armazenar mais energia, entendeu? Então, mesmo que ele não esteja mais nessa situação, esses genes de armazenar mais energia, eles ainda podem estar sendo expressos. Nossa, gente, é incrível, é maravilhoso, é surpreendente, né? A gente, que coisa mais. Eu tô apaixonada, sério, eu tô apaixonada, Gi. É muito bom mesmo. Hoje, saindo aí um pouquinho da genética, porque o nosso tempo é tão curtinho, né? Se fosse um Aham, tempo maior, daria para falar muito mais, né? Aí, aham, Gi, diz uma coisa para mim, né? Como que a ciência, Gi, pode, então, intervir na educação, né? Vamos agora aham. entrar na educação. De que maneira que a ciência Sim. pode intervir na educação? Então, ela pode intervir de várias formas, né? Porque, assim, a escola hoje ela é muito focada na lógica matemática. Só que a gente sabe que a lógica matemática não é a única inteligência que existe. A gente tem inteligências múltiplas. E existem estudos que, se você desenvolver essas inteligências múltiplas, vai facilitar, inclusive, na aprendizagem de matemática. Por exemplo, existem estudos que mostram que a aula de música antes da aula de matemática vai facilitar a aprendizagem de matemática. Porque esse estudo ele sugere que a emoção da música vai ser transpassada para a aprendizagem em matemática. Então, vai fazer com que fique mais fácil de você aprender matemática, ouvindo música. Então, esse é uma das maneiras que a ciência pode intervir na educação. A outra é que, assim, cada um aprende de uma forma. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que aprende com duas entradas audiovisual. E a escola ela deveria ser um espaço de experimentação, né? De descobertas individuais. Então, você mostrar que você pode aprender de qual é a melhor forma que você aprende, como que você vai saber, né? Se você não experienciar. E, Entendi. e aí também dessa forma, né? Tendo diferentes tipos de estimulação. Tem vários outros jeitos. Tô tentando pensar aqui em outras coisas que eu posso te falar. Avaliação, por exemplo. Eu acabei de falar, né? Que o treino repetitivo vai fazer com que a sinapse se fortaleça, que ocorra uma mudança estrutural. As escolas hoje, elas normalmente fazem o quê? P1 e P2, né? Só que normalmente os alunos estudam o quê? Um dia antes, né? Ou então um pouquinho antes da prova. Isso não consolidou a memória. Então, uma das estratégias é o quê? É fracionar as avaliações. Para quê? Para manter com que ele vá tendo esse estudo diário. Os professores da Uhum. Neuro, eles já fazem isso. A gente não tem P1 e P2. A gente tem várias provinhas toda semana. Para que isso? Para que a gente crie o hábito de estudo. Então, essa é uma das maneiras da ciência intervir na educação também. Uhum. Mas, E aí deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui. Eu tinha visto, eu deixei passar até acabei esquecendo. Da Rê. Ela perguntou quais são boas práticas para continuar a exercitar a nossa memória. Assim, você vai formar a memória se você treinar todo dia, né?
E assim, você diz o que eu posso fazer para não esquecer, né? É que às vezes você esquece porque você está tendo estímulos de outras vias. Então, às vezes não é nenhum problema de memória, é um problema atencional, né? Então, depende. Tudo Ô, depende, ô, assim. Gi, ó, é assim, por exemplo, para o pessoal de mais idade, né? Para os Uhum. idosos que precisam estar exercitando a memória, existe, por exemplo, fazer palavra cruzada é uma forma de você estimular o seu cérebro, né? Cruzadinha, Uhum. né? Enfim, É, existe também alguns livros que você exercita, por exemplo, com sequência de desenhos, você. Então, existe vários tipos também, não é? Não, não, é. não é? Para o aluno, Assim, por exemplo. uma coisa Não, que ajuda é tentar categorizar as coisas, entendeu? Então, tentar tudo Uhum, colocar em categorias, caixinhas, né? Então, uhum, produtos de limpeza, entendeu? Às vezes você uhum. fazendo esse exercício de separar as coisas em caixinhas, pode facilitar a evocar a memória, consolidar a memória. Nossa, eu lembro que eu tenho um livro, inclusive, que um dos exercícios era assim, por exemplo, escreva 30 palavras que iniciem com a letra T, por exemplo. Aí no outro exercício, escreva 25 palavras que comecem com a letra S. Então, assim, vários tipos. E, menina, chega uma hora que você fica falando, você pensa, fala assim, meu Deus, tem mais? Porque parece que acaba, sabe? E você acaba forçando mesmo a sua memória. Agora, por exemplo, os alunos. Nós temos aqui alguns alunos que a gente sabe que precisam exercitar isso. Então, uma das dicas que eu dou, olha, você, por exemplo, esse ano, lógico, tá atípico, né? Então, eles não estão indo para a escola como todos os anos. Então, eles estão com as aulas remotas, alguns, por exemplo, os alunos da prefeitura, eles recebem, né? Os exercícios, enfim. Então, de que maneira eles podem estar exercitando? Vamos falar dos nossos. Eles vêm aqui ou fazem online 1 hora de aula. Teve dúvida? Uhum. Então, o que eles podem fazer? Que vai exercitar, inclusive, fortalecer aquilo que vocês tiraram de dúvida. Refaça aquele exercício. Ou então, se vocês mandam, como você ou o William, né? Vocês têm o hábito de mandar alguns exercícios. Refaçam aquilo, façam novamente. Foi de outra disciplina? Leiam novamente. Tentem entender novamente, interpretação de texto. Tudo isso é uma maneira de você estar também estimulando, não é, Gi? Uhum, sim, com certeza. Sem Então, dúvidas, né? eu acho que para cada para cada faixa etária, um tipo de estimulação, né? Para as Uhum. crianças, por Não, exemplo, a leitura, né? Para os ah, é. pequenininhos, né? Sim, sim. A A leitura, por leitura. exemplo. É, que nem outra coisa que eu ia falar da leitura. Que é, às vezes a pessoa tem dificuldade para adquirir o hábito de leitura. Só que se a pessoa está com dificuldade para adquirir o hábito de leitura, às vezes você ficar forçando ela a ler um livro, o que vai fazer? Vai fazer aquele condicionamento clássico, né? Lembra o trauma? Associar a leitura com Uhum, algo negativo. Então, para uhum, não causar esse trauma, qual que é uma estratégia? Começou a ler um livro, não gostou? Para, começa outro. Começou a ler outro uhum. livro, não gostou? Para, começa outro. E vai fazendo isso até encontrar um tema que você goste. Porque se você ficar Exatamente. forçando a pessoa a ler algo que ela não se interesse no início, vai fazer com que crie esse condicionamento entre a leitura e algo que não traz um estímulo bom. Entendeu? Uhum. É, a Gladys perguntou se estudar algum idioma ajuda a exercitar. Sim, toda estimulação ajuda, entendeu? Aprender qualquer coisa nova vai ajudar você seu cérebro tá mudando, né? As Uhum. estruturas e sendo sempre Hoje, plástico. eu vou fazer uma última pergunta, né, que está até aqui fora do meu scriptzinho. E aí, assim, diz uma coisa para mim, como
você como, né, graduanda aí de neurociência, diz uma coisa para mim. Você, aqui no Renovare, né, por exemplo, nós temos vários alunos com dificuldade de aprendizagem e outros não. Esses alunos com dificuldade de aprendizagem, de que maneira que você poderia, por exemplo, ajudá-los, sem ser a professora? De que maneira você poderia fazer para estimular essa aprendizagem deles? Sim, a primeira maneira seria encontrando a melhor forma que ele aprende. Porque, como eu falei, cada um aprende de uma maneira. E na escola, você tem que se adequar ao que o professor, a metodologia do professor, né? E aí, já na aula, quando eu estou individual, eu consigo adaptar a minha maneira de ensinar a ele. Essa já é uma das maneiras, né? Essa seria uma, mas tem várias, assim. A motivação também, sabe? Porque desenvolver a motivação. A motivação, sim, com certeza. Exercícios exemplo, de estimulação, Gi? Não. A estimulação afetiva mesmo. Porque, às vezes, quando você está com um problema de aprendizagem, você vai ficando com autoestima mais baixa. E aí, às vezes, tem alguém que... Isso é comprovado, né, cientificamente, que a boa relação com o professor faz com que a aprendizagem seja melhor. Então, o vínculo, né? O vínculo, exatamente. Então, essa é uma das coisas que eu também tento fazer, né? Cativar o aluno, porque às vezes eu posso ser a melhor professora do mundo, só que se ele não gostar de mim, ele não vai aprender comigo, entendeu? E isso, assim, eu falo como neurocientista, como professora, como estudante também, né? Porque eu percebo, assim, que eu tenho bastante dificuldade com o inglês, né? Só que eu percebo que as pessoas que me ajudam com o inglês, elas super me incentivam. E isso me motiva mais, entendeu? Até com a iniciação científica, sabe? Às vezes, a minha orientadora, ela acreditou mais em mim do que eu mesma, entendeu? Então, esse também é um dos motivos que faz a gente continuar, né? O atleta... Você olhar para um aluno que você sabe que ele tem dificuldade. Olhar nos olhos dele, né, Gi? E falar assim para ele, olha, eu estou aqui para te ajudar e eu acredito em você. Nossa, gente, faz toda a diferença. Toda a diferença. E esse é um hábito nosso aqui, né, Gi? Os alunos aqui, eles são tratados desta forma, né? Não importa se é com dificuldade ou se veio para uma dúvida pontual. O acolhimento aqui é o nosso diferencial. E eu não abro mão disso de forma nenhuma. O Renovare existe para isso, para acolher e transformar as pessoas. E a equipe Renovare precisa trabalhar dessa maneira, precisa disso. Porque senão não vai descaracterizar, vamos dizer assim. Mas é isso, gente. Olha, acabou a nossa live, que pena. E eu quero agradecer... Passou rapidinho, eu queria agradecer por cada pessoa que entrou, que ficou aí conosco durante essa 1 hora, que sabe, que interagiu, ou que ficou aí só ouvindo, quem mandou pergunta. Olha, gente, muito obrigada. A semana que vem é a professora Heloísa, né, a nossa psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Ela vai estar falando, gente, sobre exclusivamente a dislexia. Nós vamos falar sobre a dislexia, o que é, como é feita a intervenção, como ela trabalha com um aluno com dislexia. Então, não percam na próxima semana, tá bom? Já vai colocando aí na sua agenda, já vai divulgando e nós vamos estar falando a semana que vem sobre isso, tá bom? E daqui a pouquinho já vai estar aí no IGTV e depois vai para o nosso canal no YouTube durante a semana aí. O meu assessor aí vai colocar. Fala, Gi. Depois eu vou te passar os nomes dos artigos científicos, tudo. Aí eu acho legal colocar na descrição do vídeo, porque se alguém quiser procurar algum estudo, olhar mais a fundo, e também se alguém tiver alguma dúvida, assim, quiser saber alguma coisa a mais, porque eu fiquei nervosa
esqueci várias coisas que eu gostaria de falar para vocês. É a primeira. E aí, se alguém quiser saber mais alguma coisa, pode também me procurar, Tá bom. pode ser por aqui, que aí eu tiro dúvidas. Tá bom? Ô, Gi, obrigada, viu? Obrigada. Se você ficou nervosa, não tem problema, faremos outras. E aí, eu queria tirar uma. Como que é? Um print. Oh, esqueci. Vamos tirar um print aí. Você tira daí, Fê? Ó, vamos dar um sorrisinho aí, Gi? Pronto. Obrigada, viu, minha linda? A gente se vê e a gente agenda outra aí. Obrigada, pessoal. Valeu, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.